Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma das ações mais desafiadoras para a maioria de nós, o perdão. Seja ele o ato de perdoarmos alguém ou de pedirmos perdão. Você tem facilidade em pedir perdão ou de perdoar? Ou isso é um desafio? Fica ligadinho que eu vou trazer para você algumas dicas e estratégias para que você possa usufruir dos benefícios do perdão. Perdão. O que significa perdoar? E o quanto isso é desafiador? O perdão, ele é um ato intencional, voluntário. Ele não é natural do ser humano. Ele precisa ser praticado. É uma intenção que se coloca em nos liberarmos de sentimentos como raiva, ressentimentos, amargura, orgulho, rancor, um sentimento muito forte de justiça e muitas vezes de vingança. Então vejam quantos sentimentos nós temos e que o perdão pode nos libertar. Mas ele é uma decisão e uma ação intencional. Ele não parte da nossa natureza humana, porque a nossa natureza humana, ela traz todos esses sentimentos quando nos sentimos atacados, quando nos sentimos agredidos de alguma forma por alguém. Então veja que o perdão, ele é um ato intencional, é uma ação que precisa vir da razão, já que todos esses sentimentos são emocionais e eles são reativos a algo que nos acontece. Vejam que essas emoções também podem aflorar quando nós temos a necessidade de pedir perdão, já que muitas vezes nos sentimos injustiçados ou até mesmo ficamos com raiva. Mas veja que essas emoções nos impedem de usufruir dos benefícios do perdão. Então, seja o ato de perdoar alguém ou de pedir perdão, nós temos que combater sentimentos negativos e trocá-los por sentimentos como a compaixão, o arrependimento, que vão nos aproximar de uma maior leveza e nos libertar de algo que nos faz mal, porque todos esses sentimentos, eles fazem mal, eles são pesados, eles fazem com que percamos o sono e que muitas vezes faz com que percamos também nosso tempo e nossa energia com situações que podem ser superadas com o ato do perdão. E como a Bíblia trata o perdão? O maior sacrifício para o perdão foi feito por Jesus naquela cruz. Mas mais do que isso, nós temos inúmeras passagens que falam sobre a importância do perdão. Uma das principais está em Mateus 18, de 23 a 35, onde Jesus nos apresenta um servo intempestivo, um servo que pede perdão ao seu senhor de uma dívida que ele tinha. E esse senhor perdoou uma dívida grande desse servo, mas ao sair dali, ele foi cobrar um irmão que tinha uma dívida pequena com ele. E esse senhor o chamou de volta e disse: servo mau, você foi perdoado de uma dívida grande e você não foi capaz de perdoar ao seu irmão que te devia muito menos. Então vejam aqui que na Bíblia fica muito claro que assim como nós somos perdoados por Deus através de Jesus, ou seja, já fomos perdoados porque o sacrifício já foi feito, nós temos o dever também de perdoar os nossos irmãos. O perdão passa a ser quase um mandamento bíblico, passa a ser uma recomendação, já que sem ele nós não temos acesso ao perdão de Deus. Mas agora vamos falar do perdão na prática. Como praticar o perdão? Como usufruir dos seus benefícios? Uma das primeiras dicas que eu quero dar para você é que perdoar não significa esquecer. Isso não pode estar atrelado ao esquecimento. Mas eu vou te dar aqui uma dica muito especial. Perdoar significa não lembrar. Como assim? Qual a diferença? A diferença é que eventualmente você vai lembrar, mas você não vai de forma intencional ficar falando do assunto, trazendo o assunto à tona, buscando por situações, por ambientes, por pessoas para que aquilo fique sendo retroalimentado. Toda vez que você decidir por liberar o perdão, é muito importante
que você comece a se afastar de tudo aquilo que te lembre do que foi que te machucou, porque é como uma ferida. Todas as vezes que você mexer novamente nessa ferida, ela voltará a sangrar. Então vejam, perdoar não significa esquecer. Eventualmente você vai lembrar, mas significa que você não vai buscar por situações para ficar lembrando. E isso vai fazer com que a cura seja muito mais rápida e muito mais eficaz. O segundo ponto que eu quero trazer para você é que o perdão não tem nada a ver com a outra pessoa. Você não pode ficar esperando que a outra pessoa se arrependa, que peça perdão para que você exerça o ato do perdão. O perdão ele tem exclusivamente a ver com você, com os sentimentos negativos que você cultiva em você. Porque toda vez que você ficar cultivando a raiva, o ressentimento, o orgulho, isso vai atrasar a sua vida. Você vai ficar paralisado, paralisada, você vai ficar gastando uma energia que você poderia estar colocando em você em algo que não vai te trazer nada de bom. Além disso, muitas vezes nós ficamos, e eu digo isso muito porque eu aprendi o perdão. O perdão não era uma coisa natural para mim. Você fica procurando coisas sobre a outra pessoa, desejando que ela se dê mal. E dessa forma, olha o tempo que você perde, olha a energia que você perde em ficar acompanhando a vida de uma pessoa e desejando algo mal para ela. E o pior, quando as coisas não acontecem como você espera, você ainda fica pior. Então, dessa forma, o perdão tem a ver com você. Você é o centro e você precisa se libertar e cortar o laço, literalmente, com todas as lembranças e com todos esses sentimentos negativos que você fica trazendo à tona toda vez que lembra do que aconteceu. Da mesma forma, quando você tiver que pedir perdão para alguém, abra mão do seu orgulho. Saiba que o orgulho é um dos piores sentimentos que podem existir. O orgulho faz com que nós fiquemos paralisados também. E quantas vezes possamos restaurar um relacionamento, mas principalmente nós vamos nos sentir melhor quando nós admitimos que erramos, que houve uma falha, que não houve a intenção de magoar e dessa forma nos arrependemos e pedimos genuinamente o perdão para outra pessoa. Agora vamos a um terceiro ponto que é muito importante nós tomarmos posse no momento de perdão. O perdão, ele não é imediato. Ele é um processo. Como isso funciona? Toda vez que nós lembrarmos da situação que nos faz mal, que nos causa e nos traz novamente os sentimentos negativos à tona, precisamos novamente liberar o perdão. Porque como fala em Mateus 18, 21 e 22, quando Pedro pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus lhe fala: não, 70 vezes 7. Isso significa que nós precisamos perdoar muitas vezes a mesma coisa. Não significa que quando você diz, já perdoei tal coisa, isso já está liberto em você. Muitas vezes você precisa perdoar novamente, porque sempre que isso causar algum sentimento negativo, algum desejo de vingança ou alguma raiva, rancor, você precisa mais uma vez, de forma intencional, liberar o perdão. Nesses momentos em que nós estamos no processo do perdão, em que temos que lidar com os sentimentos que vêm à tona, como a raiva, nós não podemos negar esse sentimento. Aqui eu quero deixar uma dica muito especial para você. Muitas vezes somos ensinados que nós não podemos sentir raiva, nem amargura e nem todo sentimento negativo. Na verdade, nós precisamos pegar esses sentimentos e exercer uma técnica chamada CCC. Como que ela funciona? Você vai pegar o sentimento que você está tendo, porque ele tem uma energia muito poderosa, vai captá-lo. Então esse é o primeiro C. O segundo é a conversão. Você vai converter esse sentimento em algo positivo, como o perdão e também como em algo que você pode fazer para você mesmo, para você mesma, para que você possa canalizar essa energia em resultados. Então, nada melhor do que você pegar essa energia, captar,
converter e transformar em resultados positivos para a sua vida. Então, faça isso, que com certeza esse processo de cura, de libertação desses sentimentos negativos através do perdão ficarão muito mais eficientes. Agora nós vamos para o quarto ponto em relação ao perdão, que é o auto-perdão. Quantas vezes, quando acontece uma situação, nós não ficamos pensando e nos martirizando sobre eu não devia ter falado isso, eu não devia ter confiado nessa pessoa, eu não deveria ter mais uma vez acreditado. E dessa forma começamos a nos martirizar, começamos a nos punir e ficamos sem dormir muitas vezes só de reviver aquela situação e exercendo uma coisa que não é da nossa culpa, não é da nossa responsabilidade. Ou até mesmo se for, que sirva de aprendizado, para que nós não repitamos isso novamente, para que nós façamos diferente das próximas vezes. Então, nós vamos sempre aprender na prática, através das experiências. Então, precisamos nos observar, nos analisar e aceitar que isso faz parte de um processo de evolução. E assim, ao se observar, se perdoe, se acolha, entenda que naquele contexto, naquele momento, foi a melhor coisa que você poderia fazer. Agora, comece a se observar mais e ver que tudo isso muitas vezes é fruto das nossas emoções. Afinal de contas, nós podemos sim falar sem pensar e aí sim podemos nos arrepender. Se você nesses momentos, começar a respirar fundo, colocar em prática algumas alternativas para que você não trabalhe nos seus impulsos, com certeza a chance de se arrepender e ter a necessidade, muitas vezes, não só de perdoar alguém, mas também de pedir perdão por algum ato impensado, caem bastante, diminuem, já que você estará agindo não tanto baseada nas emoções, mas principalmente na razão. Aqui nós também podemos colocar em prática aquilo que Jesus falou para uma mulher na Bíblia. Vá e não peques mais. Ou seja, quando nós passamos a nos observar, nós podemos dessa forma cometer outros erros, mas não vamos cometer mais os mesmos erros. Veja que também existe uma outra coisa aqui que é muito importante a gente perceber. Quando eu devo pedir perdão? Somente quando eu estiver errado ou errada? Será mesmo? Porque existe uma frase muito sábia que fala: é melhor ter paz do que ter razão. Você já ouviu essa frase? Comente aqui se você já passou por situações em que você decidiu pedir perdão por algo, não porque você estava errado ou errada, mas sim pelo que você causou na outra pessoa. Então isso é um ato de sabedoria, é prezarmos pelo relacionamento acima de estar certo ou errado. É buscarmos restabelecer um relacionamento que é caro, que é importante para nós, pedindo desculpas pelos nossos erros, admitindo a nossa falha naquilo que nós fizemos ou da forma como nós fizemos. Então aqui, preste atenção nisso. Muitas vezes é importante nós nos humilharmos sim, de uma forma que restabeleçamos relacionamentos pedindo perdão. Porque não importa se você está certo ou errado, o que importa muitas vezes é o que você causou no outro. Então veja que aqui, quando você erra, quando você comete uma falha, é muito importante pedir perdão. Porque nesse momento você está se humilhando, mas não no sentido ruim, mas no sentido de reconhecer as suas vulnerabilidades. E é uma excelente oportunidade de restaurar relacionamentos e principalmente de crescimento, para que você aprenda, para que isso não aconteça novamente. O ato de pedir perdão pode ser ainda mais desafiador nos casos em que nós temos medo de que essa outra pessoa nos ofenda e coloque aquilo que nós fizemos ainda contra nós. Então, dessa forma, saiba que independente se essa outra pessoa vai te ofender ou até mesmo vai te falar claramente que ela não te perdoa, mesmo assim, será libertador o fato de você pedir perdão, o fato de você se humilhar e reconhecer que você errou. Então, nunca atrele
o arrependimento e o ato de pedir perdão ao que o outro vai fazer com isso, mas sim ao que você deve fazer. Agora eu vou trazer um ponto para você que eu considero muito importante. Não exerça a vingança. A vingança, como tem um ditado popular que fala, é literalmente tomar veneno e esperar que o outro morra. Se você ficar arquitetando situações e colocando sua energia para se vingar dessa pessoa, em primeiro lugar você está gastando a sua energia à toa naquilo que você poderia estar gastando com você, fazendo coisas para você. E depois você não está obedecendo um mandamento bíblico. Porque eu falo mandamento aqui porque é algo que Jesus nos deixa como uma ordem, como aqui nesta passagem que nós temos em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu sei o quanto é desafiador obedecer a isso, eu sei o quanto é desafiador a gente não fazer a justiça com as próprias mãos, porque eu já passei por situações assim, mas eu sei também o quanto é libertador nós transformarmos esse desejo em um desejo até mesmo de que essa pessoa consiga encontrar a paz. Porque, afinal de contas, alguém que nos faz mal, com certeza, essa pessoa pode estar até mesmo pior do que nós, porque o mal está habitando nela. Então, nesse momento, ao invés de alimentar o desejo de vingança, em primeiro lugar, cuide de você. Pegue essa energia e canalize para você, para fazer exercícios físicos, para cuidar de você, para fazer coisas positivas que vão ocupar você naquilo que vai te trazer coisas boas. E depois, tente transformar isso em um desejo de coisas boas para essa pessoa, para que ela encontre a paz que ela precisa. Porque tudo aquilo que nós desejamos para o outro é um sentimento que nós emanamos para o universo, é uma energia que nós canalizamos e automaticamente isso voltará para nós. E agora nós vamos ao 6º ponto, que é muito importante. Ao invés de gastar o seu precioso tempo pensando em vingança, alimentando o rancor, a raiva, ao praticar o perdão, nós também podemos gastar agora, ou melhor, investir o nosso tempo no autocuidado, em cuidarmos de nós, em colocarmos toda essa energia para resultados positivos na nossa vida. Porque dessa forma nós vamos focar na pessoa mais importante, que somos nós, e que é a única que nós podemos controlar. Nós nunca podemos controlar os sentimentos dos outros, o que os outros vão fazer, mas nós sempre podemos controlar o que vamos sentir e aquilo que nós vamos fazer. Desenvolver o autocuidado é fazermos escolhas saudáveis, escolhas que nos tragam saúde emocional, saúde mental, física, energética, para que dessa forma, ao invés de nós gastarmos tempo com sentimentos negativos, com coisas que nos fazem mal, nós investimos esse tempo cuidando da pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. Cuidar disso é muito importante, porque dessa forma você vai cuidar de você, você vai fazer escolhas que vão ser positivas, que vão te trazer momentos de prazer com pessoas realmente agradáveis, com momentos realmente que vão trazer a você a sua identidade, porque você é importante, você precisa se priorizar. E o autocuidado, ele está muito relacionado a isso, a você não se permitir afundar em sentimentos negativos, em sentimentos que te paralisam. E assim, através do perdão, você vai conseguir se libertar, cortar laços, desapegar daquilo que não te faz bem. E vai chegar um momento que você vai exercer uma coisa mais importante do que tudo isso, a indiferença. Quando você não vai nem lembrar mais disso. Quando você vai lembrar muitas vezes da situação, não vai sentir absolutamente nada. Só que isso é um processo intencional, em que nós precisamos ressignificar os sentimentos, que nós precisamos tomar essa decisão
para que a nossa vida possa se tornar cada dia mais leve e mais feliz. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e deixe os seus comentários.